governo distribui mais 5 milhões de doses de vacinas contra a Covid e você vai ver também. Estudo mostra que a vacina da Pfizer tem eficácia de 70% na primeira dose. E o primeiro lote desse imunizante chega hoje ao Brasil. 4 pessoas foram mortas em uma clínica para pacientes com deficiência na Alemanha. Morreu ontem um dos astronautas da missão Apollo 11, a primeira viagem à Lua. Joe Biden discursou ontem no Congresso pela primeira vez. Hoje ele completa 100 dias na presidência dos Estados Unidos. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O governo já está distribuindo mais de 5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 em todo o Brasil. A maior parte das doses é do imunizante da Fiocruz. Hoje à noite vai chegar ao país o primeiro lote da vacina da Pfizer. O novo lote, com 5 milhões e 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19, são distribuídas pelo Ministério da Saúde para todo o país. Do total, são 5 milhões e 100 mil doses da AstraZeneca Oxford, da Fundação Oswaldo Cruz, e 104 mil doses da Coronavac do Instituto Butantan. Os dois imunizantes são produzidos no Brasil com matéria-prima importada. O Brasil também recebe o primeiro lote com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer. A remessa faz parte do acordo fechado em março para a entrega de 100 milhões de doses de vacinas até o final do terceiro trimestre de 2021. A divisão das novas remessas é proporcional e destinadas para a vacinação de idosos entre 60 e 64 anos, para forças de segurança e salvamento e forças armadas que atuam na linha de frente da pandemia. O Ministério da Saúde reforça que a população deve tomar a segunda dose da vacina contra a Covid, mesmo que a aplicação aconteça fora do prazo recomendado pelo laboratório, para assegurar a proteção adequada contra a doença. Um estudo apontou que a vacina da Pfizer tem eficácia de 70% depois da primeira dose. A pesquisa foi publicada em uma revista científica. 21 dias após a aplicação da vacina anti-Covid da Pfizer, os dados de eficácia ficaram em 70%. E uma semana depois, chegaram a 85%. Os registros foram publicados na revista científica The Lancet, uma das mais conceituadas do mundo. O estudo foi feito entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, com mais de 23 mil profissionais de saúde que atuam em 104 hospitais da Inglaterra. Os participantes tinham, em média, 45 anos e mais de 83% eram mulheres. No grupo de vacinados, 21 dias após a primeira dose, houve 71 novas infecções e 9 casos 7 dias após a segunda dose do imunizante. Nesse período, a variante britânica do SARS-CoV-2 já era predominante na região e, por isso, os cientistas concluíram que os resultados sugerem a eficácia da vacina também contra a mutação encontrada no Reino Unido. Mas os pesquisadores alertaram que a vacina não previne todos os casos de infecção e é necessário manter o uso de máscaras e o distanciamento físico. O governo de São Paulo ampliou o horário de funcionamento do comércio. Com o aumento de horário, será permitido o funcionamento das 6 da manhã até as 8 da noite. O limite de ocupação dos estabelecimentos continua sendo de 25% e segue valendo o toque de recolher entre as 8 da noite e as 5 da manhã, com o objetivo de diminuir a circulação de pessoas à noite. Também continua a recomendação da manutenção do teletrabalho sempre que possível e o escalonamento do horário de entrada e saída para o comércio, serviços e indústria. Antes do anúncio feito pelo governo, academias poderiam abrir no máximo durante 8 horas por dia. Agora não há mais um limite de horas para o funcionamento dentro do período das 6 da manhã às 8 da noite. O mesmo vale para atividades religiosas, culturais, restaurantes e similares, shoppings e salões de beleza. Os parques estaduais e municipais permanecerão com o horário de funcionamento das 6 da manhã às 6 da noite. O Brasil registrou mais de 3 mil mortes pela Covid-19 em um dia. Já são mais de 14 milhões e meio de casos. O Ministério da Saúde registrou mais 3.163 mortes pela Covid-19. Agora o país tem no total 398.185 vítimas da doença. E foram confirmados 79.726 novos casos em 24 horas.
Com isso, mais de 14 milhões e 521 mil brasileiros já foram diagnosticados com o vírus desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias baixou e está em 2.387 vítimas por dia. É a menor média desde 26 de março, quando chegou a 2.400. E a curva de novos casos está em 56.928 confirmações diárias. Apesar de alto, esse número indica uma tendência de estabilidade nos diagnósticos. Na análise do mapa da doença pelo país, podemos verificar que apenas um estado registrou alta nas mortes por Covid, o Acre. Em estabilidade estão 11 estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Sergipe. E em queda aparecem 15 unidades da federação: Amapá, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. O país já aplicou mais de 45 milhões e 379 mil doses de vacinas contra a Covid em 3 meses de campanha. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 30 milhões e 748 mil brasileiros receberam a primeira dose da vacina. Isso equivale a 14,52% da população. Mais de 14 milhões e 630 mil pessoas receberam a segunda dose, que é necessária para garantir a imunidade contra o coronavírus. De um dia para o outro, mais de 1 milhão e 100 mil doses foram aplicadas na campanha. Começou hoje no estado de São Paulo a vacinação para idosos de 63 anos. A imunização vai acontecer nos postos drive-thru, nas unidades básicas de saúde e nos centros escola. Pelo menos 13 cidades da Grande São Paulo confirmaram o início da imunização desse grupo. A expectativa é de vacinar 420 mil pessoas nessa faixa etária. O próximo grupo será o de pessoas de 60 a 62 anos, a partir de 6 de maio. A Anvisa disse que foi cautelosa ao negar a importação da Sputnik V a 10 estados. Agora, a fabricante do imunizante pode seguir 2 caminhos para conseguir a aprovação. Por unanimidade, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu não autorizar a importação da vacina russa Sputnik V. O gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, afirmou que a decisão foi tomada por precaução. Os pedidos de autorização ao órgão regulador partiram de 10 estados para compra e uso emergencial do imunizante russo. Mas os 5 diretores da Anvisa optaram por não liberar o uso da Sputnik V no Brasil. Gustavo Mendes explicou que a vacina tem potencial de gerar um adenovírus geneticamente modificado e não se sabe sobre suas reações no corpo humano e nem seus potenciais riscos. O adenovírus é manipulado para não se replicar dentro do corpo. Mas os técnicos da Anvisa encontraram adenovírus replicantes em todos os lotes da Sputnik V submetidos ao controle de qualidade da agência. Gustavo Mendes afirmou que não encontraram estudos que comprovem a segurança da vacina. O gerente da Anvisa ainda avaliou que não inviabilizaram a vacina. Com isso, ele acrescentou que a fabricante do imunizante pode seguir 2 caminhos para conseguir a aprovação. Além de provar a segurança desse vírus replicante, mudar o processo de fabricação do vírus. O governo vai pagar no final de maio a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas. A medida vai beneficiar 31 milhões de pessoas. A segunda parcela está prevista para julho. Juntas, as 2 parcelas vão representar um reforço de 54 bilhões de reais na economia. A reabertura do comércio em grande parte das cidades do país pode fazer as vendas dispararem no Dia das Mães. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, a estimativa é de que neste ano as vendas passem de 12 bilhões de reais. Um crescimento de mais de 40% se comparado às vendas do ano passado, quando o volume chegou a quase 9 bilhões. Entre os setores que esperam maior crescimento para esse ano estão o de vestuário, calçados, perfumaria e eletrônicos. Depois do intervalo, a gente fala de uma ferramenta criada para analisar o cérebro dos bebês e prevenir doenças. Voltamos já.
comando da saúde deve ser ouvido a partir da semana que vem na CPI da Covid-19 no Senado. Os primeiros a prestar depoimento devem ser os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, na terça-feira. Eles participam de forma remota na condição de testemunhas. Na quarta-feira vai ser a vez do ex-titular da Saúde, Eduardo Pazuello. E na quinta deve ser ouvido o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. E também está previsto o depoimento do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Já a ação que pede a saída de Renan Calheiros da relatoria da CPI será analisada pelo ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Na ação, os senadores Eduardo Girão, do Podemos, Marcos Rogério, do DEM e Jorginho Melo, do PL, alegam que Calheiros não pode ocupar a função por ser pai do governador de Alagoas. A pandemia da Covid-19 atingiu fortemente o turismo brasileiro e a recuperação deve ser lenta. Especialistas acreditam que a retomada pode demorar até 5 anos. Em um ano, o volume de vendas na agência de turismo do Williams despencou, principalmente nas viagens internacionais. 2020 foi um ano difícil. Muito porque a gente não operou fora do Brasil, né? E um dos nossos carros-chefes aqui é as viagens para o exterior em grupo. Então, desde fevereiro de 2020, a gente está paralisado, né? O turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia de Covid-19, um dos primeiros a sentir o impacto e talvez um dos últimos que deve melhorar a performance. O setor ainda está longe do cenário pré-pandemia. Segundo a FEComércio, o Brasil registrou uma queda de mais de 65 bilhões de reais em 2020 na comparação com 2019. O setor de turismo ainda eliminou 110 mil postos de trabalho. 87 mil foram em hotéis, agências de viagens e operadoras turísticas. A aposta do setor é no mercado nacional. Mesmo assim, a previsão para a retomada não é tão otimista. Pode demorar entre 4 a 5 anos. É o que prevêem os especialistas. A recuperação, do jeito que a gente estava acostumado em 2019, leva no mínimo 5 anos. Então, isso leva em conta especialmente turismo internacional. Agora, quando a gente olha para o Brasil tem uma vantagem, o mercado doméstico brasileiro é muito forte. Então, a gente sempre teve quase 95% do nosso turismo em cima do brasileiro viajando dentro do Brasil. Isso não está proibido. O que tem acontecido é que, por medidas de segurança, alguns municípios fecham barreiras e os próprios turistas estão evitando viajar, especialmente agora nesse mês de abril. No turismo, então, a gente recupera o prejuízo, recupera o que foi perdido? Infelizmente não, essa é uma característica da atividade como de outras atividades de serviço e é muito importante que todo mundo que esteja nos assistindo entenda, se eu tenho um hotel com 100 quartos na noite do dia 1º e não vendi os 100 quartos, na noite do dia 2 eu não tenho 200. Quem atua no setor acredita que a vacinação contra a Covid-19 deve trazer os turistas de volta e com mais confiança. Eu acredito que esse ano ainda a gente não tem uma retomada forte, mas eu acredito sim que quando a gente bater os 70%, 80% de vacinação, eu acredito que as pessoas vão voltar a viajar. O IGPM, índice usado no reajuste dos aluguéis, subiu 1,5% em abril. A informação foi divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Em 12 meses, a alta dos preços é de 32%. Essa é a maior variação desde março de 2003. A Caixa paga hoje a primeira parcela do auxílio emergencial de 2021 para quem recebe o Bolsa Família e tem o número de identificação social final 9. Para os outros trabalhadores cadastrados, é a vez de quem faz aniversário em dezembro. Esse é o último grupo de trabalhadores da primeira parcela. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região revogou um dos mandados de prisão do ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele está em prisão domiciliar desde março do ano passado porque faz parte do grupo de risco da Covid e também porque passou por uma cirurgia. Com a decisão, ele deixará de usar tornozeleira, mas continua proibido de sair do país. O ex-presidente da Câmara estava preso preventivamente há 5 anos, depois de ser condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em desdobramentos da Operação Lava Jato.
Cunha é acusado de receber US$ 1,5 milhão em propina para ajudar a Petrobras a comprar um campo de petróleo em Benim, na África. O ex-deputado segue em prisão domiciliar por causa de uma outra decisão, prisão preventiva na Operação Sepsis. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo realize o censo demográfico que estava programado para esse ano. Na ação movida pelo Estado do Maranhão, o governo estadual alega que a falta de dados sobre a população pode gerar impacto negativo. A Advocacia Geral da União, que representa o governo federal, informou que só vai se manifestar se pronunciar na Justiça. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou ao Congresso americano pela primeira vez ontem. Hoje ele completa 100 dias no cargo. O presidente celebrou a vacinação como um dos grandes feitos logísticos da história americana. Disse que vai aumentar impostos para os mais ricos. Na política externa, o democrata destacou que os Estados Unidos não buscam um conflito com a China. Com relação à Rússia, ele afirmou que não busca uma escalada da tensão com o presidente russo Vladimir Putin. 4 pessoas foram mortas em um ataque a uma clínica para pessoas com deficiência em Potsdam, na Alemanha. De acordo com a polícia, 4 pessoas morreram e uma foi ferida com gravidade. Uma funcionária da clínica foi detida, suspeita de ser a autora do crime, mas a mulher de 51 anos se nega a falar sobre o massacre. Em um comunicado, a polícia não revelou detalhes sobre as circunstâncias das mortes, mas disse que os ferimentos apresentados pelas vítimas são o resultado do uso de violência intensa e extrema. Os corpos de 2 mulheres e 2 homens foram encontrados durante a noite em seus quartos. A clínica é especializada em acolher e apoiar pessoas com deficiência física ou mental, principalmente autistas ou deficientes visuais. O estabelecimento abriga cerca de 65 pessoas e tem 80 funcionários. A polícia abriu uma investigação sobre o caso. As doses de vacinas para a Covid-19 doadas pela empresa Sinovac à Conmebol chegaram ao Uruguai. Elas serão aplicadas em jogadores, técnicos e árbitros. O presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol declarou que este é um acontecimento histórico em um momento histórico da humanidade. Creo que a garantia da Copa América está desde o momento que ambos governos, tanto o colombiano como o argentino. Acho que a garantia da Copa América vem a partir do momento em que ambos os governos, tanto o colombiano quanto o argentino, ratificarem um compromisso. O que a vacina dá é uma ferramenta a mais para nossos jogadores e todo o entorno, já que um time não é feito só de jogadores, mas de todo o entorno que faz a organização e vai ter a opção de se imunizar. Todo o entorno que hace a organização vai estar com a opção de estar imunizada. Domingues destacou que a Sinovac produziu um lote de vacinas específicas e principalmente para o futebol sul-americano, que se soma ao protocolo de saúde que a confederação já desenvolve. As doses vão ser distribuídas imediatamente às diferentes associações em estrita conformidade com as normas legais e sanitárias em vigor. A entidade declarou que a vacinação vai ser facultativa e vai começar com as seleções que vão disputar a Copa América e que participam de torneios internacionais. De acordo com o Programa Nacional de Imunização do Ministério Brasileiro da Saúde, idosos, pessoas com comorbidades e outros integrantes de grupos prioritários devem ser vacinados antes do público geral, como atletas com menos de 40 anos de idade. O projeto piloto contra a Covid-19 está vacinando comunidades ribeirinhas do Amazonas. Pioneira no Brasil, a campanha de imunização pretende vacinar 100% da população acima de 18 anos de todas as comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uatumã. Uma das primeiras recomendações do SUS na floresta é a mudança no sistema de vacinação, que no mundo urbano ele vinha sendo feito por faixas etárias. Neste primeiro momento, foram destinadas 900 doses da vacina AstraZeneca para imunizar com a primeira dose os moradores com idade entre 18 e 59 anos, com e sem comorbidades. O sentimento que nós temos hoje é de total gratidão, né, a Deus e à ciência, porque é através dessa vacina que a gente renova a nossa expectativa para o futuro. Graças a Deus chegou a vacina em boa hora, né? Que a gente está precavendo de uma situação pior, né? Então, que Deus abençoe a todos que estão tomando, né? E assim, é a saúde em primeiro lugar. De acordo com o governo do Amazonas, caso o projeto piloto se mostre eficaz, outras 22 comunidades ribeirinhas do estado vão ser contempladas com um novo sistema de vacinação.
A ação é resultado de uma iniciativa articulada entre a Fundação Amazônia Sustentável, por meio da Aliança Covid-Amazônia, junto à Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, as Secretarias da Saúde e do Meio Ambiente do Amazonas, além das prefeituras de Itapiranga, de São Sebastião do Uatumã, Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas e Consórcio Interestadual da Amazônia. O astronauta americano Michael Collins, membro da Apollo 11, morreu de câncer ontem aos 90 anos. Piloto do módulo de comando, sua função foi permanecer em órbita enquanto seus companheiros Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram os primeiros homens a andar na Lua. Apesar de sua idade, Collins foi, nos últimos anos, o mais ativo dos veteranos da missão Apollo 11 e aquele que mais poeticamente evocou suas memórias da aventura lunar. Nascido em 31 de outubro de 1930 em Roma, Collins se tornou piloto de testes do Exército dos Estados Unidos. Na década de 60, ele acumulou muitas horas de voo no espaço, especialmente durante as missões Gemini. Como Aldrin e Armstrong, Collins rapidamente deixou a NASA após o retorno triunfante à Terra. Ele foi nomeado subsecretário de Estado para Assuntos Públicos pelo presidente Richard Nixon. Em seguida, dirigiu a construção do National Air and Space Museum em Washington, assumindo sua presidência entre 1971 e 78. Depois, se tornou consultor e escreveu livros relacionados à aventura espacial. O primeiro módulo da Estação Espacial Chinesa foi lançado hoje. O país planeja terminar a estação até o final do ano que vem. O módulo central Tianhe, palavra que significa harmonia celestial, foi impulsionado por um foguete longa marcha 5B a partir do centro de lançamento de Wenchang, na ilha tropical de Hainan. Jonathan McDowell, astrônomo do centro Harvard-Smithsonian nos Estados Unidos, afirmou à AFP que a estação vai ser um grande avanço para as capacidades chinesas de voos tripulados. Ela vai operar em órbita terrestre baixa, entre 340 e 450 km de altura, e vai ser parecida com a russa Mir, que operou até 2001. Uma vez concluída, deve pesar quase 100 toneladas, cerca de 3 vezes menos do que a Estação Espacial Internacional. A China investiu bilhões de dólares no programa espacial nas últimas décadas para tentar alcançar europeus, russos e americanos. Pesquisadores norte-americanos criaram uma ferramenta para analisar o cérebro de bebês recém-nascidos. O objetivo do trabalho é prevenir doenças. O estudo, que contou com 140 bebês de 1 a 3 meses de idade, analisou vários marcadores químicos, substâncias do metabolismo cerebral que podem ser fundamentais nos primeiros meses de formação para compor um banco de dados. Pesquisadores do Instituto Beckman de Ciência e Tecnologia Avançada da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, informaram que avaliar as concentrações das substâncias no metabolismo cerebral dos bebês pode facilitar a prevenção e o tratamento de possíveis problemas ainda nos primeiros meses de vida. Níveis baixos das substâncias do metabolismo podem ser o primeiro sinal de uma doença ou problema futuros. Segundo os autores, antes da criação dessa nova ferramenta, o método iria precisar de cálculos e imagens complexos de dentro e fora dos tecidos cerebrais, tornando o diagnóstico mais caro e lento. Essa edição fica por aqui, já tem outras informações com a Juliana Dariva. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, boa tarde.